My beautiful day. What can I say? Let's do it again sometime. Good life wasn't it grand? Boa noite para quem está aqui me ouvindo. Vamos entrando, vamos esperar essas pessoas lindas. Boa noite. Goodbye, beautiful day. Looking around the globe, all I see are the faces of contentment. Did we do it all? Did we have our dose? Boa noite. Vamos entrando? Essa música linda se chama Goodbye, Beautiful Day. Hoje nós iremos falar, eu vou desligar a música aqui para não atrapalhar o som. Boa noite! Hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante. Que tema é esse? Nós vamos falar sobre o grau de ansiedade que nós sentimos diante da necessidade de solucionar determinados conflitos relacionais. Esses conflitos, eles podem ser com a gente mesmo ou podem ser com outras pessoas. Quem nunca sentiu ansiedade por alguma situação limite na sua vida? Aponte o dedo. E o que é uma ansiedade? É aquele nó da garganta, é aquela sensação de que puxaram o tapete dos nossos pés, é aquele cansaço, é aquela preocupação com coisas simples do cotidiano, é aquela dificuldade para respirar. Então, quando nós entramos num padrão de ansiedade e nós precisamos resolver algum tipo de conflito ou precisamos tomar alguma decisão, a ansiedade acaba nos congelando ou nos levando a tomar atitudes inadequadas. E hoje é sobre isso que eu vou falar. Normalmente, nós possuímos, diante de uma situação de conflito, vamos abordar a situação de conflito com alguém, tá? Normalmente nós temos 3 tipos de atitudes que a gente toma. Atitude 1, nós assumimos uma postura racional, validamos a situação e convidamos a outra pessoa a entrar num acordo. Essa é a atitude 1. A atitude 2 diante de um conflito. Nós ignoramos o conflito, fazemos de conta que nada está acontecendo, fazemos cara de paisagem e deixamos as coisas por isso mesmo. Isso é um dar as costas para aquela dificuldade que a gente está vivendo. Nós negamos a existência dessa dificuldade. Atitude número 3. Nós simplesmente saímos de cena, fugimos da situação e tentamos colocar o nosso foco em alguma outra coisa que não seja de conflito. Porém, dessas 3 atitudes de enfrentamento racional, de cara de paisagem e de fuga, as 2 últimas, elas geram uma permanência dessa ansiedade. Porque enquanto nós não nos permitirmos engatilhar uma solução racional daquilo que nós estamos vivendo, quando nós deixarmos que aquele medo, aquele receio que nós sentimos diante da situação, diante daquele desconforto permaneça, a nossa ansiedade ou ela se mantém, ou ela nos paralisa, ou ela nos eleva a um grau de desconforto que nós perdemos a total noção da nossa capacidade de solucionar
qualquer conflito que seja, de tomar decisões, de discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado. Todos nós sentimos ansiedade em um maior ou menor grau. E como nós lidamos com isso? Antes de mais nada, é muito, muito importante, eu tenho sido bastante repetitiva aqui. Na medida em que nós nos defrontamos com aquele nó na garganta, com aquela preocupação de alguma situação cotidiana, de ter que enfrentar alguma questão que nos é delicada, seja num relacionamento, seja numa escolha, seja no nosso dia a dia, nós vivemos essa ansiedade como um parador, como alguma coisa que nos impossibilita. Então, antes de mais nada, a ansiedade, ela acelera os nossos batimentos cardíacos e ela acelera a nossa respiração. Esses são os sintomas físicos principais de uma ansiedade. Além do cansaço, do sentimento de incapacidade, de não conseguir resolver as coisas. Mas essas duas sensações físicas, elas precisam ser minimizadas. Os batimentos cardíacos e a respiração ofegante, porque elas perpetuam a ansiedade que está nos acontecendo. Então, o que eu posso lhe dizer em relação a isso e o que nós podemos fazer? Hoje nós vamos começar essa nossa live, eu vou lhe ensinar um exercício super prático para você lidar com essa ansiedade. E depois eu irei lhe dizer como lidar com as situações de conflito. Como tomar a atitude número 1, que é a de enfrentamento racional, e não a de cara de paisagem e nem tampouco a de fuga. Então vamos lá. Olha, coloca comigo as mãos como se você ficasse numa posição de oração. Esse é um exercício muito bom para trabalhar a ansiedade. E aí agora nós vamos fazer o seguinte. Claro que eu não vou poder fazer igual porque eu tenho que orientar vocês. Então, coloque as mãos nessa posição, em cima do seu peito. E à medida que você for subir, daí você inspira e segura o ar. Vamos lá. Inspire e segure o ar. Não pode soltar. Eu estou soltando porque eu estou falando com você. Então, inspire e à medida que você vai à medida que você vai segurando esse ar, você vai segurando e vai colocando as suas mãos nessa posição. Não solte o ar. E aí você vai ficar até não aguentar mais com a respiração presa. Quando você não aguentar mais, você vai fazer o seguinte, e joga para frente. Vamos de novo, agora eu vou fazer com vocês. Mãos na posição em cima do peito, inspira, segura a respiração, eleva até em cima, segurando a respiração. Quando você chegar no seu limite de eu não aguento mais, você faz assim, e solta aquilo. Esse exercício, claro que você não vai fazer no meio das pessoas que elas vão achar um pouco estranho, mas você pode fazer no banheiro, você pode fazer num lugar mais isolado. E se quiser fazer na frente das pessoas também, tá tudo certo, não tem problema nenhum, porque você não vai estar ofendendo ninguém. Então vamos lá, de novo, pessoal. Ele precisa ser feito no mínimo para baixar o seu grau de ansiedade umas 10 vezes, tá? E eu lhe diria que esse é um bom exercício para você fazer a cada vez que você se sentir ansiosa ou ansioso. Vamos lá, mãos aqui. Sobe segurando quando você não aguentar mais. E tem que fazer esse barulho, porque você está colocando para fora aquilo que lhe oprime. Aquela angústia, aquela sensação de incapacidade, aquele cansaço, seja o que for que você esteja sentindo quando você faz, você está jogando para fora de você aquilo que está oprimindo o seu peito, aquilo que está lhe incomodando naquele momento. Então, esse é um exercício muito, muito prático para você lidar com o seu excesso de ansiedade. Porque veja bem,
Um pouco de ansiedade você sempre vai ter, porque a vida ela é feita de pequenas surpresas diárias. Às vezes você não está esperando que aconteçam algumas coisas e tudo bem, sabe? O que você não pode é permitir que a ansiedade lhe paralise, lhe deixe numa posição de que ou você ignora aquilo que você está vivenciando, aquilo que você precisa resolver, ou você foge disso. Então, a situação de passividade, ou seja, a passividade é eu faço de conta, eu faço cara de paisagem, de que nada está acontecendo, de que eu não tenho que resolver nada, e aí me distraio, vou fazer outra coisa, ou eu fujo daquilo e nego maciçamente que eu esteja vivendo aquela situação. Mas eu lhe diria que a atitude mais funcional que você pode ter é o enfrentamento racional. E como você vai chegar a esse enfrentamento? Eu vou pegar um exemplo. Vamos pegar algum exemplo que eu acho que fica bacana. Vamos pegar a história da Mariazinha. Digamos, tá, que a Mariazinha, ela vem se trabalhando muito para aprender a dizer não. Porque ela recebeu, né, um mandato parental lá atrás, quando ela era pequena, de que ela precisava agradar todo mundo, de que as pessoas não iriam gostar dela se ela não fosse boazinha, se ela se negasse a fazer as coisas. Só que chegou um ponto na vida da Mariazinha em que ela decidiu entrar num não aguento mais e decidiu virar a chave. Ou seja, ela decidiu se agradar ao invés de ficar 100% do tempo agradando as pessoas. E quando a pessoa chega nesse ponto onde ela decide por ela mesma ou para ela mesma, isso é um grande sinal de autonomia emocional, de desenvolvimento pessoal. Porque na medida em que a gente cuida da gente, nós nos fortificamos e temos depois, no momento certo, na oportunidade certa, com as pessoas certas, a possibilidade de cuidar melhor da dor dos outros. Mas se nós carregamos e eternizamos as nossas dores, as nossas fragilidades, os nossos bloqueios, as nossas posições existenciais negativas, nós nunca vamos conseguir compartilhar uma vida saudável com alguém, porque nós vamos estar presos naquela situação. Então, ocorre que você precisa, para poder desenvolver a sua habilidade de confrontar racionalmente e se libertar da ansiedade de ter que resolver alguma coisa, você precisa acessar primeiro a sua capacidade de pensar. E que capacidade de pensar é essa? Vamos usar o tripé de resolução emocional. O que é isso, Vera? O tripé de resolução emocional? É o seguinte, eu estou vivendo uma situação, a Mariazinha está vivendo uma situação onde ela não quer mais ser tão boazinha, ela não quer sempre ter que dizer sim. Então, digamos que uma amiga dela chega para ela assim, ai Mariazinha, eu preciso que tu faça umas coisas para mim, porque eu não tenho tempo, será que tu pode resolver quebrar uns galhos, fazer algumas coisas que eu estou precisando, será que tu pode buscar o vestido na costureira que eu deixei lá, será que tu pode pegar o meu filho na escola, será que tu pode ir no supermercado para mim? Eu estou exagerando, tá? Mas digamos que essa amiga seja bem abusada, bem abusadora na verdade. Se ela seja bem abusadora, e a Mariazinha, que até então, até o dia anterior faria isso, mas que hoje decidiu que não mais, a Mariazinha não sabe como lidar com aquela situação, porque ela entra em conflito. Ela entra numa sensação de que como que ela vai dizer não para alguém de quem ela gosta, se isso ainda pode fazer com que ela corra o risco de que essa pessoa não goste mais dela, não a valorize mais. Bom, aí a Mariazinha faz o quê? A Mariazinha, ela começa a ligar, a acionar a sua racionalidade. Ela se permite pensar, porque ela vem se trabalhando no sentido de que a permissão para pensar, para resolver, é o que vai dar um rumo para a sua vida. E aí,
O que Mariazinha faz? Mariazinha pensa, o que eu estou sentindo com esse comportamento dessa minha amiga que está querendo que eu faça 1000 coisas e que eu mantenha o meu padrão de queridinha, de boazinha? Ah, eu tô chateada com ela, eu tô ressentida, porque ela sabe que eu tenho as minhas coisas para fazer e mesmo assim ela tá tendo essa conduta abusiva comigo. E o que estou pensando? Eu estou pensando que ela poderia agir diferente, porque se ela gosta de mim, ela não queria querer, de repente, passar tudo aquilo que a preocupa, que a incomoda, colocar nas minhas costas. É como se ela jogasse aquela batata quente para mim segurar. Isso é o que eu estou sentindo chateada, e o que eu estou pensando, que ela está sendo injusta comigo. E aí, o X da questão, o que Mariazinha precisa? Mariazinha precisa pensar o que ela irá fazer com isso. Então, o que eu, Mariazinha, irei fazer diante dessa situação? No momento, então, que Mariazinha pensa, que ela racionaliza a sua emoção, ela começa a ficar mais apta a dar uma resposta adequada. E o que é essa resposta adequada? É alguma coisa que ela não sinta que ela está autoabusando de si mesma. Porque todas as pessoas que têm a tendência a se deixar abusar, porque elas têm esse mandato de serem queridas, de não dizerem nunca não, de serem muito boazinhas, esse tipo de pessoa, ela tende ao autoabuso emocional. Ela mesmo se boicota, ela mesmo se sabota. Mas Mariazinha já está num processo de evolução. Mariazinha já está num processo de dar-se conta de que ela não pode mais permitir isso. E aí Mariazinha diz para a amiga, olha, eu adoraria te ajudar, mas eu estou muito ocupada hoje e eu tenho a certeza de que você vai entender. Assim como você está ocupada, eu também estou. Aliás, eu preciso te dizer que eu tomei uma decisão muito importante na minha vida e você, como minha amiga, vai acolher a minha decisão. Eu preciso cuidar mais de mim. Eu preciso parar de ficar dando tanto sim para as pessoas e tantos nãos para mim mesma. Nossa, olha só que coragem que a Mariazinha teve. Não. A Mariazinha não criou essa coragem do nada. A Mariazinha, ela vem se trabalhando para isso. Ela vem se exercitando emocionalmente para isso. A Mariazinha se apropriou das suas travas, dos seus bloqueios, das suas dores emocionais. E no momento que nós tomamos posse daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos, a nossa capacidade de tomar atitudes adequadas, ou seja, de confrontar a nossa realidade, de dizer para aquela determinada pessoa ou para nós mesmas o que nós precisamos naquele momento, o que vai acontecer? Nós aos poucos vamos tomando posse do nosso eu. É simples? Mais ou menos. É fácil? Mais ou menos. Mas existe um treinamento necessário para que isso aconteça. E esse treinamento se chama racionalizar as nossas emoções. No caso, a emoção dela era o medo de não ser mais amada. E a possível tristeza que isso poderia gerar. Então, lembra? Quais são as emoções básicas que uma pessoa pode se ressentir e não saber usar bem dentro da dinâmica da alfabetização emocional? Raiva, medo, tristeza, alegria e afeto. A Mariazinha, por exemplo, ela estava com um excesso de carga afetiva. O que é um excesso de carga afetiva? Ela estava gostando muito mais das pessoas, ela estava terceirizando para as pessoas o seu bem-estar, estava se limitando a fazer coisas para agradar sempre. Então, toda vez que você entrar num mandato de que você tem, por exemplo, que agradar sempre a alguém, ou que você sempre tem que
fazer alguma coisa em relação a outra pessoa, quando o tem que acompanha a resolução de um conflito qualquer, lembre-se, ele é inadequado. Porque ter que é uma obrigatoriedade. Agora, eu quero que, eu preciso que, é uma decisão de livre arbítrio. Então, racionalizar a emoção para poder ter um enfrentamento racional daquela situação que você precisa, primeiro, minimizar o seu tamanho da sua ansiedade. Faça esse exercício diariamente. Você não vai ter grandes resultados no início, porque tudo é um processo. Quando nós decidimos ingressar num processo de desenvolvimento emocional, nós precisamos entender que existe uma escada a ser galgada. Os primeiros passos, eles são os menores, mas também são os mais complicados. Mas se você se comprometer com você mesma, de que você vai pensar a sua emoção, de que você vai racionalizar aquilo que você está sentindo, você conseguirá dar aquele passo necessário para resolver todo e qualquer conflito que você está vivendo com você mesma ou com o ambiente externo. Então, vamos repetir? Quando você entra numa situação de conflito e precisa resolver, você tem 3 atitudes que podem ser tomadas. Ou você enfrenta a situação de uma forma racional, usando o tripé, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu vou fazer com isso. Ou você faz de conta, faz cara de paisagem, de que nada disso está acontecendo, só que você não diminui a sua ansiedade, muito antes pelo contrário, porque você entra num auto-engano e auto-engano não diminui nenhum tipo de ansiedade. Ou você foge, você abandona a situação. E aí a sua ansiedade fica pior ainda, porque você se sente culpada, você se rotula, você se julga, porque você não resolveu alguma coisa que precisava resolver. Então, por isso que as pessoas que têm a tendência a procrastinar, elas têm um grau de ansiedade muito grande e um grau de culpa muito grande, porque elas adiam a racionalização da emoção, a racionalização daquela situação que precisa ser definida. Então, gente, use essa carta na manga para resolver as situações e racionalize a sua emoção. O que você está sentindo agora? Eu quero lhe perguntar, eu quero lhe questionar nesse momento. Existe alguma coisa nesse momento da sua vida que você precisa resolver? E o que você sente em relação a isso que você precisa resolver? Ou em relação a essa pessoa com quem você precisa resolver? Que tipo de emoção você tem? Você tem medo? Você tem raiva? Você tem tristeza? Você tem excesso de afeto? Que emoção você sente? Você está ressentida? Você está chateada? Você está triste? Você tem rancor? Você tem um receio enorme? E a quem você obedece quando você perpetua um padrão de comportamento repetitivo? Toda vez que nós temos um conflito emocional para resolver, pode saber que nós engatamos o nosso piloto automático, porque nós, em algum momento da nossa vida, decidimos que a gente ia resolver as coisas de um jeito determinado. E a gente adota um padrão. E esse padrão normalmente é de fuga ou de cara de paisagem. Não é de enfrentamento. Então, eu quero lhe perguntar, existe hoje, aqui e agora, na sua vida, alguma coisa que você precisa resolver? Acho difícil que não exista, né? Porque a nossa vida ela é muito dinâmica. Todo mundo tem. Talvez essa questão que você precisa resolver, talvez seja bem pequenininha, mas talvez seja muito grande. Bom, para as coisas bem pequenininhas, tá? Você vai usar a mesma fórmula que para as coisas grandes. Mas as coisas grandes que você precisa resolver, talvez elas precisem ser dissociadas em etapa. Então, um outro aspecto para lidar com a sua ansiedade na resolução de conflitos
que são difíceis da sua vida para que você saia daquele padrão repetitivo de resolução de conflitos, divida em fases aquele seu problema. Digamos que você tenha uma dificuldade para dizer aquilo que você sente para aquela pessoa especial da sua vida. Dizer, por exemplo, que você não quer mais que ela fale alto com você, ou que ela lhe peça coisas que você não é capaz de fazer, ou que ela lhe trate de um jeito que machuca você. Então, se isso é muito difícil, você precisa traçar uma estratégia, como se fossem degraus. E nessa estratégia, você vai fazer escolhas. Qual é o passo mais simples que você tem? Talvez o passo mais simples seja fazer o exercício esse da respiração que eu ensinei para vocês. Vamos repetir junto o exercício? Porque tem gente que entrou depois na live que talvez não tenha visto. Coloca a mão, enche de ar, exercício para ansiedade, tá, pessoal? Coloca a mão no peito, enche de ar, segura a respiração, vai até em cima com a respiração. Quando não aguentar mais, faz 10 vezes. Talvez o primeiro passo dessa escada seja você treinar muito a habilidade de você mesmo controlar a sua ansiedade. Talvez o segundo passo seja você dizer para a pessoa, olha, tem alguma coisa que eu preciso conversar com você, mas eu não sei muito bem como lhe dizer isso. Será que você pode conversar comigo? Quando que você pode conversar comigo? Aí você marca com ela um momento, um horário. Essa é uma grande dica. Toda vez que você precisa conversar com alguém, algum assunto delicado, é muito, muito, muito importante que você faça o quê? Você peça permissão, você marque um encontro, um momento especial. Toda vez que você não invade a pessoa, que você não atropela a pessoa, quando você precisa resolver alguma situação com ela lhe acolhe. Porque você não a está invadindo. Esse é um segredo, é uma carta na manga que todos nós devemos ter. Às vezes, a gente precisa entender que existem algumas situações que nós não podemos mais invadir, atropelar. Nós até podemos falar, se a pessoa ela é receptiva, ok. Mas se ela não é, ela que trate, né, de pagar os seus próprios boletos emocionais que vão surgir das dificuldades dessa pessoa. Nós só conseguimos resolver as nossas. E, de novo, o caminho para resolver as nossas dificuldades, os nossos bloqueios, as nossas travas, resolver os nossos conflitos é exatamente esse. Liberar o grau de ansiedade, traçar uma estratégia de ação, entender que fazer cara de paisagem ou fugir ou negar a situação não irá resolver, muito antes, pelo contrário, você vai se sentir culpada, triste, raivosa, ressentida com você mesma, e você vai se colocar 1000 rótulos de incapacidade, você vai entrar num processo de autodesqualificação porque você não está conseguindo enfrentar. Então, o enfrentamento racional, ele passa pela capacidade de avaliar, de se questionar o que eu vou fazer com isso que eu estou vivendo. Qual é a melhor solução? Eu consigo dar uma solução imediata ou eu preciso de um tempo para traçar uma estratégia? Sabe, escadinha? 1, 2, 3, 4 degraus? Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? Qual é o terceiro passo? Está tudo bem se você não conseguir resolver as coisas de uma vez. Porque você precisa respeitar o seu próprio tempo. Uma das coisas mais importantes na resolução de conflitos com você mesma ou com a outra pessoa é uma palavra que se chama delicadeza. Se você se atropelar ou se atropelar a outra pessoa, o tempo da outra pessoa, o jeito da outra pessoa, você não irá chegar nunca a resultado nenhum. Eu afirmo e assino embaixo, porque ninguém gosta de ser atropelado. A gente não gosta de ser indelicada, mas às vezes a gente é. Por quê?
Porque nós temos um padrão de comportamento repetitivo que, a duras penas, nós precisamos nos autoeducar. Não é simples, sabe? É um processo. Por isso que a vida é tão bacana, porque a gente pode estar todos os dias aprendendo, desde que a gente nasce a se tornar uma pessoa melhor. E a gente se torna uma pessoa melhor à medida que nós entendemos que a delicadeza do processo é a chave da nossa transformação. Enquanto nós formos sensíveis e delicados para com a gente mesmo e para com a outra pessoa, as coisas irão fluir. Se nós nos colocarmos numa posição de autoridade, de rigidez, de inflexibilidade, as coisas não irão evoluir. Isso é uma regra dos relacionamentos, tanto os relacionamentos intrapessoais quanto os relacionamentos extrapessoais, ou seja, os relacionamentos fora da gente mesmo, com as pessoas que são significativas na nossa vida, com as pessoas que são importantes para nós. Nós precisamos escolher quais as lutas que nós iremos lutar, quais as batalhas e se isso realmente vale a pena. Então, essa frase mágica de solucionar, de capacidade de pensar, que a gente esconde aqui na carta da manga é o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e o que eu vou fazer com isso, é o caminho de resolver os nossos conflitos e de minimizar a nossa ansiedade. Eu espero muito que, de alguma forma, aquilo que está sendo dito nesse momento lhe sirva como uma ponte para galgar um lugar importante onde você quer chegar. Então, resolver conflitos não é algo simples, mas existe essa fórmula. Racionalize a sua emoção. Não permita que os seus receios, que o seu medo, que a sua tristeza, que o seu ressentimento lhe impeça de resolver alguma coisa que só vai fazer com que você agregue valor à sua vida, com que você se olhe no espelho e diga: valeu, hoje eu fiz muito por mim, ou hoje eu fiz muito pelo meu relacionamento com X pessoa. Então, ser pessoa, ser uma melhor pessoa, traz uma necessidade de delicadeza e de assertividade. Na semana passada eu falei sobre assertividade na live da semana passada, né? E também falei da delicadeza. Só que eu não contei para vocês exatamente isso que eu estou falando, o tripé da resolução emocional e as 3 formas que nós temos de resolver. Então, eu te desejo hoje, aqui e agora, que diante dessa situação que você precisa resolver, nesse momento da sua vida, você use o enfrentamento racional. E para chegar no enfrentamento racional, você use essas 3 premissas. O que eu estou sentindo a partir disso, ou por essa pessoa, o que eu estou pensando dessa situação ou dessa pessoa e o que eu vou fazer com isso. E quando você emite a frase bem racional, bem questionadora, bem do seu lado adulto, o que eu vou fazer com isso, talvez você tenha mais de uma opção. E aí, Vera, se vier mil ideias, anote. Anote. Essa é uma outra dica que eu quero deixar para você. O que eu vou fazer com isso? Eu posso dar um tapa na cara da pessoa. Escreve número 1, vou dar um tapa na cara da pessoa. Número 2, eu posso dizer para ela que vou conversar com ela outro dia. Número 2, escreva, vou conversar com você outro dia. 3, olha, eu preciso marcar um horário para a gente falar sobre alguma coisa que está me incomodando. 3, aí você vai criando as soluções a partir do que eu vou fazer com isso e escreve num papel. Depois de você escrever todas as possíveis opções no papel, você vai fazer uma seleção. E como que você faz essa seleção? Com licença. Você faz a seleção da seguinte forma. Entre a alternativa 1 e a alternativa 2, qual é a melhor? Bom, bater na cara da pessoa não é uma boa alternativa.
dizer que eu não estou pronta para conversar com ela, é uma boa alternativa. Mas entre a alternativa 2 escolhida e a alternativa 3, qual é a melhor opção? Eu acho que a melhor opção agora é a 3. E assim por diante. Ficou claro, pessoal? Faça uma lista de soluções para a resolução daquele conflito que você está vivendo. Mas você só consegue chegar nessa lista quando você se apropriar do que você está sentindo e do que você está pensando. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas a gente só aprende a partir de processos repetitivos. Então eu quero lhe convidar a sentir, eu quero lhe convidar a pensar e eu quero lhe convidar a questionar aquela situação que você precisa resolver. Ou seja, como que você questiona? O que eu irei fazer com isso que eu estou vivendo nesse momento? Comigo mesma ou com uma outra pessoa? E que de alguma forma atrapalha a fluidez da minha vida, do meu dia a dia, de me sentir mais feliz, de me sentir mais livre, de me sentir com mais propriedade sobre as coisas que me acontecem. Então eu quero lhe convidar a pensar. Eu quero lhe dar nesse momento a permissão de que sim, você tem capacidade para pensar. Sim, você pode sentir tudo o que você sente e tá tudo bem. Sim, você pode pensar tudo o que você pensa, está tudo bem. Mas você não pode agir de uma forma deslocada. Por quê? Porque você não irá resolver nada dessa forma. Não agir, às vezes, é uma forma de ação. Hoje ainda eu estava repostando um post lá no Facebook sobre zona de conforto. Às vezes a gente acha que zona de conforto, tá? Por que eu tô falando isso? Vocês vão entender por que eu estou emendando um assunto no outro. Às vezes a gente acha, tem um cunho muito negativo. Porque eu estou numa zona de conforto, eu não consigo fazer nada, porque eu estou me sentindo parada. Gente, às vezes, tá? Decidir que não vai decidir nada, que não se sente pronta, não é uma incapacidade, e sim é uma delicadeza que nós estamos tendo para conosco mesmo, para nos darmos um tempo para assimilar aquela situação que mexe com a gente. Então, às vezes, se permitir ficar numa zona de conforto, deixando com que aquela situação se autogerencie dentro da gente, que a gente se aproprie do que nós sentimos, do que nós pensamos, é um tempo necessário. Não se condene se você precisa ficar um tempo degustando aquela sua dor, aquela sua trava, aquele seu receio. Só não se demore demais, tá? E você sabe, porque existe uma capacidade nossa que tem a capacidade, existe dentro de nós uma capacidade que tem o poder de detectar quando nós estamos demorando demais na zona de conforto, porque daí já é uma negação, entendeu? Mas entrar numa zona de conforto como se fosse aquela caverninha, aquele casulo que a gente precisa, né? Dar o tempo para nossa lagarta interior virar uma borboleta, ok, tá tudo certo. Então, às vezes a solução da sua dificuldade passa por um tempo, né, de ficar em si mesmada, ou seja, consigo mesmo. E isso não é feio, isso não tem nenhum juízo crítico negativo em relação a isso, entende? É apenas o seu tempo, respeite o seu tempo, porque quando você respeita o seu tempo, você também aprende a respeitar o tempo das outras pessoas, porque você não atropela a si mesma e não atropela os outros. Nem sempre a gente está disposta a processar mudanças, está conseguindo fazer algumas mudanças importantes, e as outras pessoas também não. Nem sempre as pessoas vão aceitar aquilo que nós temos para dizer para elas.
E tá tudo certo, sabe? É como eu sempre digo, hoje eu ainda disse, cada um é responsável por pagar os seus boletos emocionais. Se você não pagar hoje, você vai ter que pagar amanhã. Os boletos emocionais, que são as suas dores, as suas travas, os seus bloqueios, as suas dificuldades, eles estão aí disponíveis. O tempo que você vai levar para fazer isso é seu. Não se demore demais, porque não é legal você chegar a uma fase da vida e ter na ponta da língua apenas aquelas palavras: ah, se pelo menos eu tivesse feito tal coisa, ah, se pelo menos eu tivesse tido a coragem, ah, se. Então, ah, se é muito ruim, sabe? Fique o tempo que você precisa na sua zona de conforto saudável, mas não se demore demais, porque conflitos, eles batem na sua porta o tempo todo e você precisa aprender a administrá-los, seja do que tipo for. Tá? Os conflitos que você tem com você mesma e principalmente os conflitos que você tem com as pessoas que são significativas na sua vida. Então, deixo aqui o convite. Espero que de alguma forma isso tenha agregado algum valor para vocês. Se quiserem me fazer perguntas, pode mandar no direct. Não se esqueçam de respirar, de botar para fora essa ansiedade. Ansiedade demais paralisa você. Mas ansiedade sempre vai existir. Não se autocondene porque você se sente ansiosa. Apenas respire e ache um jeito de sair, porque toda ansiedade tem uma causa. Às vezes a causa é não se permitir resolver aquilo que precisa ser solucionado na sua vida. E enquanto você não soluciona algumas questões, você vai se sentir ansiosa sim. Ah, e faz parte. A fluidez da vida acontece com ansiedade sempre, tá bom? Deixo um beijo, obrigada por estarem aqui. Essa live vai ficar gravada, daqui a pouco ela vai para o Instagram, tá? Vai também para o canal do YouTube. Quem não me segue no YouTube, siga lá, por favor. É também Psivera Amaro. E é isso. Muito obrigada pela presença de cada um, tá? Tenham uma grande noite pela frente. Bye, bye, tchau, tchau. Fiquem bem.